Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao universo do Pode Ser. Eu sou o Matheus. E eu sou Sara. O Pode Ser é um podcast de contação de histórias sobre autodescoberta e as várias definições de sucesso para diferentes tipos de pessoas. Eu te convido a entrar nessa jornada com a gente e conhecer de pertinho histórias reais de sucesso pessoal. Lembrando sempre que sucesso é aquilo que você define para você. Lembre-se, a verdadeira realização começa quando você abraça quem você é. Nesse episódio, temos a participação especial do Lucas Firmino. Vale lembrar que essa é a entrevista completa que será disponibilizada no nosso canal do YouTube. Se você quiser ouvir o episódio inteiro, é só procurar Pode Ser em qualquer plataforma de áudio. O Lucas é empreendedor e dono de uma rede de barbearias aqui em Uberlândia. Quer começar com a ping-pong? Que é isso? Com A gente vai- ping-pong? Que ela é pra quebrar o gelo mesmo. Eu Ah, faço tá. uma pergunta. Gel de cabelo ou pomada? Gel de cabelo ou pomada? É. Pomada. Pomada. Mullet ou moicano? Moicano. Navalha ou gilete? Navalha. Por quê? É porque eu tenho mais... eu conduzo ela melhor do que o gilete. É uma inspiração. Flávio Augusto. Uma cor. Azul. Uma comida. Bife. Arroz, feijão e bife. Barbearia ou salão? Barbearia. Corte social ou despojado? Social. Um sonho. Ficar milionário. É um ótimo sonho. E você tem mais algum sonho assim? Não, o meu foco é esse, só. Lucas, se apresente e explica pros ouvintes como que você foi de vendedor de picolé a dono de uma das maiores barbearias de Uberlândia. Boa tarde a todos. Meu nome é Lucas. Então, comecei a trabalhar desde novo, trabalhando com a minha avó, né, com essa loja de aviamentos. Ali eu pregava o botão, ficava um período para ela. Trabalhei em várias coisas, né, aos meus 15 anos para 16, trabalhei numa panificadora de auxiliar. Trabalhei também como barman, em boates, aos 17, 18 anos. Já vendi espetinho no restaurante de um tio meu. Vendia picolé na rua também. E a vontade de vender o picolé, às vezes alguns amigos meus tinham vergonha de vender e falavam, cara, como que se você vê algum amigo seu, o que você vai fazer? Aí eu falei, cara, se ele for amigo meu aí que eu vou lá pra vender o picolé pra ele. Eu falei, cara, você vai deixar eu aqui vendendo o picolé e não vai comprar nenhum picolé, velho? Então, e às vezes alguns clientes de vender picolé, eu falava pra eles, cara, você não tem coragem de pagar um picolé pra mim também não? Que tá nesse calor, nisso ele pagava e ali eu ia só guardando a quantidade de picolé pra vender mais e mais, né? Então era o dele, do cliente e o meu. Então, desde novo eu sempre gostei sempre me inspirei no meu pai de trabalhar, porque a lembrança que eu tenho do meu pai é que ele saía cedo para trabalhar e voltava tarde da noite para trabalhar e sempre falava, tô indo para ganhar dinheiro, para comprar as coisas para vocês e tudo mais. Então, meu foco sempre foi trabalhar. Então, trabalhei dos meus 18 anos, entrei num posto de conveniência. Ali, eu trabalhava na conveniência no período da noite, por causa do adicional noturno. Ganhava mais, então trabalhei ali bastante tempo, uns 6 meses a 8 meses. Depois pedi para transferir para a pista, para abastecer os caminhões e os carros durante o dia, porque era 12/36, um dia sim, um dia não. Nessa transação, eu estava com o meu acerto da conveniência e um amigo do meu pai passou na porta de casa, aí buzinou pra mim, voltou, perguntou como é que tá seu pai. Eu falei, tá bom, e você, como é que você está? Eu falei, cara, eu tô indo pra praia semana que vem e tô com esse dinheiro do acerto e tudo mais, né? Não sei ainda o que eu vou fazer, mas tô trabalhando no posto, na pista, abastecendo, 12/36. Aí ele pegou e falou, cara, gasta esse dinheiro com essa viagem, não. Faz um curso de cabeleireiro e vem trabalhar comigo. Aí eu fui, perguntei se dava dinheiro e tudo mais. Nessa época, não era essa prostituição que tem hoje, muitas barbearias, né? Em toda esquina tem, mas antes cada bairro tinha um salão. E nem era barbearia, era salão de cabeleireiro, né? E ele falou, eu perguntei, dá muito dinheiro isso? Aí ele pegou e falou, cara, dá, eu corto 30, 40 cabelos, e era
acho que o corte era R$10, alguma coisa assim. Aí eu falei, nossa, cara, o cara tá tirando um salário mínimo por dia, porque nessa época o salário mínimo era uns 450. Aí eu falei, eu vou entrar nisso aí, então, eu vou fazer o curso, aí você deixa eu trabalhar lá? Ele falou, deixa. Então, aí o cara sumiu. Aí eu catei esse dinheiro, cancelei a viagem que estava programado, meus amigos tudo ficou nervoso comigo, porque não teve como colocar outra pessoa, né, programado. E peguei e fui fazer o curso, né? O meu pai falou, você nunca falou que ia mexer com cabelo, você nunca teve esse hobby e tudo mais. Ele não me motivou tanto no início, mas a minha mãe, ao contrário, pegou e falou assim, se você quer fazer, você vai fazer, vai que vai dar certo. Eu fui, catei esse dinheiro, paguei o curso. Minha mãe me ajudou comprando meu secador e uma tesoura, eu acho, foi alguma coisa assim. Isso você tava com quantos anos? Isso eu tava com 21. 20 para 21 anos. Nisso, eu peguei e fui lá para trabalhar com ele. No que eu fui trabalhar com ele, ele pegou e falou, cara, então você vai ter que comprar sua cadeira, o espelho aqui. Fui, comprei a cadeira, dei um jeito de comprar, comprei o espelho também, coloquei lá na barbearia dele. Toquei ele durante uns 2 meses, uns 45 dias. Só que ele saía demais da barbearia, eu ficava o tempo todo lá, era eu que tava ficando sozinho. Eu falei, cara, se eu tô dando conta de ficar aqui sozinho, então eu vou abrir a minha. Aí conversei com a minha avó que tinha essa lojinha, onde que trabalhei dos meus 13 aos 15. Ela tava bem cansada já e queria já desmanchar essa lojinha, era um cômodo 2,80 m por 2,90 m, então só cabia eu e o cliente, era bem pequenininho mesmo. O salão tinha um ventilador de teto. Aí eu pedi para ela ceder aquele espaço ali para mim estar atendendo, né? Então foi ali que eu iniciei isso, em 2020 para 2021. Não, 2020. Eu iniciei lá. E aí eu iniciei ali ao corte a R$6. Então, eu trabalhei ali uns 6 meses, 7 meses a R$6. E tinha dias que eu cortava um cabelo só. Tinha dias que eu não cortava nenhum cabelo, mas aí eu vendia um perfume, que era na época da Rinodê, da UP. Aí eu vendia um perfume, ou vendia um óculos. Eu sempre fui muito de vender. Minha mãe fazia uns tapetes. Bem empreendedor. Isso, aí eu vendia os tapetes dela, ela fazia os tapetes, eu vendia. Eu ia pra feira nos domingos vender os tapetes dela também. E ali eu vendia, e às vezes não cortava cabelo. Mas eu sempre agradecia a Deus, às vezes eu vendia um perfume, falava, nossa, tá bom, já tirei o meu. Ou às vezes no final da noite, quando não tinha vendido nada, eu converso muito com Deus. Então eu falo, não, Deus, será que não vai tirar nem o do café hoje? Aí dava 7 e pouquinho, aparecia um cliente. Aí ali eu cortava o cabelo dele e tirava ao menos R$6, né, do dia. Então, meu faturamento ali variava ali de R$300, R$400 por mês. Então, era muito pouco, né? Ainda bem que eu não pagava o aluguel, né? Minha avó também não me cobrava energia nessa época. Ela me ajudou, nesse ponto ela me ajudou. Por isso que eu fazia esses bicozinhos de vender as coisas e tudo mais no final de semana. Então, todo cliente que sentava na minha cadeira, que falava assim, eu ganho R$1.800 na Coca-Cola, por exemplo. Eu pegava meu currículo e mandava para lá. Então, ali eu mandei vários currículos. Devo ter mandado aí uns 40 currículos para as empresas. E nada deles me chamar. E foi passando o tempo, um ano e pouquinho. Aí eu aumentei o valor do meu corte para R$8. Mas mesmo assim, o faturamento muito baixo ainda. Nesse período que eu fui mandando currículo, sempre na esperança, né? Acho que para Coca-Cola eu devo ter mandado uns 10 currículos, mais ou menos. Porque sempre aparecia um vendedor da Coca-Cola, falava, quanto que você tira, mais ou menos? Cara, eu tiro 2.200 com a comissão e tudo mais. Fixo na carteira é 1.700. Eu falei, nossa, é isso aí que eu preciso, né? Porque eu tava tirando 500, 600 nessa época. Por fim, ninguém me chamou. E nisso apareceu uma inspiração também na parte da barbearia, que é o seu Elias, de BH. E o cara, ele já cobrava muito caro, não lembro o valor, mas eu acho que já era uns R$80, R$100 o corte. E eu falei, cara, olha, tem gente que ganha dinheiro com isso. Aí o cara tinha um carro bom, tinha uma casa boa.
E eu peguei e falei, eu vou começar a estudar mesmo agora isso aí. Eu vou começar a focar, porque quando eu entrei por conta do dinheiro, né? E não é bem assim que funciona as coisas. A gente tem que gostar, né, também. E aí eu peguei e falei que eu ia focar, começar a estudar naquilo ali. E comecei a estudar. Fui para BH umas 3, 4 vezes. Fui para São Paulo. Fui para Uberaba. Para curso também. Então, eu devo ter uma cartela de cursos aí de uns 20, 25 cursos, mais ou menos, fora. E comecei a ir nas barbearias aqui, onde que um cliente meu sentava e falava assim, o barbeiro de tal lugar é bom. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu vou lá. Aí eu ia lá, fechava o salão na segunda-feira, que era o dia mais fraco, segunda e terça. E ia até no salão e chegava lá humildemente, sempre perguntei, posso ficar vendo você cortar cabelo para mim aprender e tudo mais? E nisso alguns deixava, outros não, alguns me cobrava pelo valor, o cara falou, cara, eu deixo você ficar aqui. Teve um que o cara era muito bom, né, o poder requisitivo dos clientes era muito bom também, e o corte dele era uns R$60, ele falou assim, eu vou te cobrar R$200 o dia. E o meu corte era R$8, de 6 para 8, nessa época. E eu falei, cara, eu pago, tá justo. Aí eu quero que você me ensine tudo nesses dias que eu vim, né? E ali eu comecei a ir, né? Eu fui uns 10 dias lá. Então eu devo ter gastado uns 2 mil e pouquinho lá, fazendo curso com ele. E aí nisso eu ia em cada barbearia. Teve uma barbearia na Nicomedes, do posto que chama Joaquim. Lá ele também... Muitos clientes falavam que ele era muito bom, que ele era o melhor de Uberlândia. E aí eu falei, cara, eu vou lá também. Fui lá, falei, cara, eu quero aprender a cortar cabelo, não sou bom e tal, assim, assim, assim. Aí o cara até brincou comigo, falou, você é filhinho de papai, não sei o que tem. Eu falei, cara, não sou, minha realidade é essa, e essa e essa. Então, se você quiser cobrar, quanto que você vai cobrar pra mim? Que eu tô disposto a pagar. E ele pegou e falou, cara, você pode vir o dia que você quiser. Ele gostou, foi com a minha cara, sendo que todos os barbeiros não gostam dele, por conta que ele tem a cara muito fechada, ele é um cara muito fechado, mas ele foi com a minha cara. E nisso, comecei a ir toda segunda pra lá e fui me aperfeiçoando cada vez mais. Nisso, aí meu corte já estava já 15 para R$20, já fui aumentando, de acordo que eu fui melhorando, e aí minha cartela de cliente foi um pouco enchendo. Isso você ainda na loja da sua avó? Isso eu ainda lá no quadradinho ainda. Aí, com 15 para R$20, aí eu reformei, dei uma melhoradinha, gastei lá, sei lá, uns R$10 mil, arrumei um pouquinho a loja. Aí fui aumentando o valor, aí eu vi uma reportagem na televisão, na época, que falava que tudo que é bom é escasso, né? Que se você tá ali disponível o tempo todo, você deixa de ser um profissional bom. Aí deu o exemplo de alguns médicos que têm agenda para 4 meses, 5 meses. E eu acredito muito na energia, na lei da atração, né? O que a gente pensa, o que a gente foca, é o que vem, né? Pra gente. A plantação, depois vem a colheita, né? Então, eu comecei a falar para os meus clientes que eu tinha que a agenda estava cheia. Eu peguei e falei assim, o cara me ligava, nisso eu comprei um violão, né? O cara me ligava hoje, eu falei, só tem horário daqui 2 semanas. Ou semana que vem, ou só no final de semana. Aí o cara, que isso aí? Mas hoje ainda é segunda-feira. Eu falei, cara, tá lotado, velho. Aí às vezes o cliente chegava lá na porta e me pegava parado lá tocando violão. Aí eu falava, não, o cliente acabou de desmarcar, mas dá pra me te atender. Aí eu pegava e já começava a atender o cliente e falava, e a agenda, porque a agenda tá cheia. Nisso, eu fui fazendo isso, foi uns 6 meses, esse negócio. E aí, cada dia que passava, mais clientes agendava pra frente. Só que aí chegou uma hora que começou a ficar verdade o negócio. E aí o cliente falava, tem horário? Aí eu falava, cara, só tem pra 2 semanas. Aí chegava lá, o outro falei, cara, eu não consigo, hoje é o dia todo, tá cheio, mostrava a agenda. Então o negócio começou a encher de verdade. Chegou num ponto que eu tava com a agenda de 3 meses para 4 meses pro cliente cortar.
Então o cliente chegava lá e falava, você tem horário para cortar? Cliente novo. Aí eu falava, cara, eu só tenho para daqui 90 dias. Aí o cara, que isso? É só um corte que eu quero fazer, não é uma cirurgia, não. Muitos brincavam e tudo mais. Aí eu peguei, nisso meu corte já tava uns R$30. Já tava o mais caro da região ali. A minha estrutura sempre foi a menor, né? E eu ligava pros barbeiros ali de perto e falava, cara, vamos aumentar o valor. Os caras já estavam cobrando 15 ou 20 reais, não sei, alguma coisa assim. E eu falando, vamos aumentar. Os caras, não. Eu falei, deixa esses caras então com esse preço deles aí e eu vou começar a aumentar. Nisso eu comecei a captar cliente do Uberlândia inteiro, não só ali da região. E comecei a pensar, falei, cara, eu vou aumentar a barbearia, vou ir para um barracão, quero um barracão que eu vou colocar 10 cadeiras, vou montar um espaço feminino lá também, vou montar um estúdio de tatuagem, Na época tinha narguile, na época do narguile, eu falei, vou montar uma tabacaria também. E eu falei, vou montar um tanto de trem lá e vou vender tudo isso, né? Loja de roupa, enfim. E eu comecei a mentalizar aquilo ali, desenhei no papel, e aí eu comecei a falar para todos os meus clientes que sentavam ali. Eu falei, cara, vou montar a barbearia assim, assim, assim. Os caras, nossa, mas quando que você pensa? Cara, o ano que vem eu já vou montar isso aqui. E nisso eu não tinha nem por onde saber como, nem dinheiro, nem nada, porque eu tinha acabado de reformar, eu reformei de novo a barbearia, eu gastei mais uns 30 mil, aí eu coloquei ar-condicionado, porta de vidro, o piso, o teto, troquei tudo, né? E deixei bem bonitinho, coloquei um lavatório, mesmo que ficou bem apertadinho, mas era muito bem organizado, né? Então, e eu falando pros clientes, falando. Peguei e comecei a falar pros meus clientes que tinham um poder requisitivo maior. Eu falei, cara, eu quero fazer assim, assim, assim. Aí os caras, têm estimativa de faturamento? Eu falei, não tem estimativa de faturamento, eu tenho baseado sobre o que eu faturo, mas se a gente colocar 10 barbeiros, né, na calculadora é muito fácil fazer, né? Só que na teoria é fácil, na prática muda um pouco, né? Aí depois eu fui descobrir isso aí. Mas eu sempre comecei a falar sobre faturamento, o que eu conseguia fazer, e eu trabalhava das 6 da manhã até 11, meia-noite, todos os dias, né? Meu irmão, ele falava só, ele falando de mim, meu irmão merece, porque ele saía para as festas, eu tava trabalhando, e ele voltava das festas, eu já tinha abrido de novo o salão para iniciar a trabalhar. Então, o meu foco sempre foi esse, né? De montar essa barbearia, né? E era um sonho que estava desenhado no papel, e eu falava para todo mundo. E aí eu comecei a falar igual eu falei, com os meus clientes que tinham um poder requisitivo maior. Falei, cara, vamos montar de sócio essa barbearia? Muitos correu, né? Falei, não, negócio de sociedade é complicado e tudo mais. Aí teve um que eu falei assim, vamos fazer assim então. A gente inicia de sócio e caso não dê certo a sociedade, eu te pago com juros e correção. Aí ele pegou, desse jeito aí eu animo fazer. Porque aí é uma coisa que eu sei que vai ter o meu retorno de toda forma, né? Não vai ser só um tiro no escuro. E aí eu peguei, então vamos. Quanto que vai ser o investimento? Falei, cara, vai ser aí uns 400 mil reais, eu acredito. E ele pegou e falou, então, beleza. Vamos começar a fazer. Aí iniciou o projeto. A gente procurou o ponto ali perto mesmo da minha barbearia. E alugamos o barracão e começamos a fazer. Aí ele gastou uns 341, eu devo ter gastado uns 100 mil mais ou menos do que eu tinha, que eu dei meu carro para pagar os aluguel de um ano já adiantado, para ficar mais fácil, e coloquei mais um pouco de dinheiro. Então deu mais ou menos aí uns 450, mais ou menos. E aí a gente iniciou a barbearia. Porém, eu era um profissional já renomeado ali pelos meus clientes, né? Pelo meu trabalho que eu executava, né? Que eu sempre dei o meu melhor. Mas tinha um problema muito grande. Eu não sabia nada de gestão, nem gestão pessoal, né? Nem financeira, nem pessoal. E ali eu procurei os melhores barbeiros da região e falei, cara, vamos trabalhar lá comigo e tudo mais. Vai ser a maior estrutura de Uberlândia.
os profissionais, então vamos. Porém, eu não sabia fazer gestão de nenhum deles. E nisso, era uma bagunça a barbearia, cada um fazia o que queria, eu não tinha autonomia nem autoridade de nada. E não te deu um nervoso assim, não? Demais da conta, né? Dessa época até hoje, eu acho que eu nunca dormi com a cabeça tranquila para falar assim. Eu dormi para descansar. Eu sempre tô pensando como resolver alguma situação que tá acontecendo, né? E aí aí a gente começou com 5. Isso. Eu e mais 4 barbeiros. E era aquela bagunça. Os profissionais eram os melhores que tinha, porém na bagunça mesmo, sabe? Era o som muito alto, estralando, era profissional indo embora, vindo no dia que queria, e eu não conseguia fazer aquela gestão. Então, ou seja, o faturamento também não estava legal, aí foi 1 mês, 2 meses, a barbearia faturava 40 mil e a despesa era 42, 45. Então, ela estava fechando no vermelho todos os meses por conta da despesa que era muito alta, né? Tinha as recepções, energia, o custo que a gente fornecia os materiais, tudo para os barbeiros, né? E sem gestão nenhuma, e foi 6 meses. Acabou que não deu certo a nossa sociedade, porque não estava tendo eu tirar lucro nem para mim, nem tirar para ele. Ele pegou e falou assim, cara, então vamos fazer o seguinte, agora a gente entra no outro contexto, você me paga agora, você está me devendo. Então, de 341 mil, ficou 900 mil reais. Aí eu peguei e falei assim, tá certo, foi o combinado, foi esse, então vou fazer acontecer para te pagar. Nisso, tinha acabado de sair um consórcio para mim, que eu tinha feito, de uma BMW, aí eu peguei e falei, eu fiquei com ela 1 mês, nem 1 mês não deu, eu peguei e falei assim, cara, eu te dou o carro, já, como uma parte de pagamento. Aí ele pegou, você vai ficar a pé? Eu falei, não, pra quem ficou a pé a vida toda, mas... O que é mais um dia? O que é mais, né, alguns meses aí. Aí ele pegou, então beleza, eu fui subir, tá na casa dele, deixei o carro lá e desci a pé. Sempre gostei muito de andar a pé pra colocar meus pensamentos em dia, né, então... já desci ali a pé, já pensando o que eu ia fazer, e foi 6 meses, 1 ano... Barbearia nunca fechando no azul, tinha mês que empatava e sempre fechando no vermelho. Com 2 anos de barbearia, eu comecei a atrasar as parcelas que eu tava pagando ele. E ele chamou meu tio, que era amigo da família também, e falou, ó, como que a gente vai fazer e tudo mais? Tô perdendo dinheiro aqui. E eu entendo o lado dele perfeitamente, porque ele trabalha com dinheiro também, então... e sem ele eu não ia ter a barbearia, e entrou no caso de vender a barbearia. Aí já começou alguns barbeiros ir lá na barbearia e perguntar, você tá vendendo aqui? Porque era ele que tava já tentando vender para mim, tá negociando. E como assim ele trabalhava com dinheiro? Não, é igual eu te falei, assim, ele sempre foi fornecedor de carnes. Então, quanto mais dinheiro ele tinha para fornecer, então mais ele comprava muito mais barato, né? Quando pegava caminhão fechado e tudo mais, assim, né? Os arroba que fala, né? Então, ele falava que ele pegando aquele dinheiro e injetando nas carnes, ele pagaria muito mais barato e, assim, o dinheiro dele girava muito mais. Então, acabava que ele estava certo no que ele estava falando, né? E eu não ia ter a barbearia também se eu não tivesse acreditado nisso, né? O seu Elias lançou um curso de gestão. Aí, esse cara que já ganhava muito dinheiro, que eu me espelhava nele, na área da barbearia, eu peguei e falei assim, cara, eu vou ver quanto que é esse curso. Aí eu lembro que eram uns 3 mil e poucos reais esse curso, mais as despesas que eu tinha. Porém, eu não tinha nenhum real, que estava fechando no vermelho a barbearia. Peguei e falei pra minha mãe, assim, minha mãe, ela tinha uma casa que tava no nome do meu tio, né? Essa casa. E aí saiu, ela tinha feito a inscrição da Minha Casa Minha Vida, tinha acabado de sair Minha Casa Minha Vida pra ela. E essa casa no nome do meu tio, que o meu tio meio que presenteou ela com essa casa, ela ia alugar ela por 700 reais, o aluguel. Aí chegou até a alugar, acho que 1 ou 2 meses, alguma coisa assim. Eu cheguei na minha mãe e falei, mãe,
acontecendo isso com a barbearia, assim, assim, assim. Meu ex-sócio vende a barbearia. E aí só tem uma forma de eu tentar dar a volta por cima aqui. Tem esse curso em BH, que o cara tem a gestão, e ele tinha nessa época, em média de 80 barbeiros trabalhando para ele. Falei, cara, eu tô tendo dor de cabeça com 4, e o cara tá dando conta de gerir 80, então ele é muito foda naquilo ali que ele faz. E aí eu peguei e falei assim, a gente tem só uma opção, é vender sua casa. Aí ela pegou e falou assim, na hora, ela nem pensou, ela falou assim, meu filho, isso aí pra mim é só tijolo. Se você quiser vender, eu falei, ó, eu vou vender, eu vou te pagar esses 700, até eu conseguir melhorar ou comprar outra casa pra senhora, 2 vezes mais caro do que essa casa que a gente vai vender. Era uma casa simples, vendi ela por 140 mil reais. Catei, paguei um pouco de conta, coloquei a barbearia no azul de novo. Fiz o espaço da Andressa, o espaço feminino na parte de cima. E catei e fui pra BH, fiz esse curso. Aí fiquei lá 4 dias, eu acho, fiz esse curso e voltei já com a minha cabeça totalmente já mudada. Já falei assim, nossa, eu tenho que mudar muita coisa, tá tudo errado dentro da barbearia. E cheguei e comecei a implantar as modificações baseadas sobre o que ele tinha me falado. Falei, Lucas, tudo que ele falou aconteceu. Ele falou assim, você vai ter que começar a impor algumas coisas, de pouco a pouco, toda semana você muda alguma coisinha, porque se chegar e mudar de uma vez, vai sair todos de uma vez. Você mudando pouco em pouco, todos vão sair do mesmo jeito. Porém, vai demorar mais um pouquinho, vai ser aos poucos. Aí eu falei assim, tá, vou pegar tudo aqui, anotei tudo que ele tinha me falado e comecei a fazer a gestão ali dentro da barbearia. Aí passou 2 meses, saiu um, aí eu contratei outro, e foi saindo até sair toda a equipe, né? Nisso eu aprendi como é que funciona o jogo, né, o sistema, e a barbearia começou a fechar no azul, comecei a colocar clientes dentro da barbearia, e foi fidelizando os clientes. Comecei a ampliar de 6, aí eu fui para 10 cadeiras, né? Coloquei 10 barbeiros. O espaço dela também a gente colocou outras profissionais, também para estar fazendo no ramo da sobrancelha. Você pode explicar quem que é ela? A Andressa? É só para o podcast. Ok. A Andressa é minha esposa, que trabalhava Ela começou no Bretas como auxiliar, depois o sonho dela era entrar na Dark. Ela entrou na Dark, ficou como estagiária, né, na maquiagem. E aí ela começou a fazer um curso de maquiagem lá, né? Ela ficava no estoque, né, na verdade. Trabalhava no estoque, começou a fazer umas maquiagens. Nisso, a gente montou um espaço para ela dentro da casa dela, num quartinho. E ali ela começou a atender as clientes dela no final do expediente, né? Acabava a Dark, ia pra lá, começava a atender. E aí, nisso, ela, na mesma pegada que eu sempre incentivei ela. Falei assim, tem que fazer curso, faz curso, fica bom que você vai dar certo. E aí, ela começou a atender algumas clientes. Nisso, ela começou a fazer maquiagem também nas profissionais da Dark. Aí, a cliente via ali e já falava, eu quero fazer com quem fez em você. Aí, chamava ela lá no estoque, ali fazia lá, então a história dela também começou, eu também ali incentivando ela também, cada dia que passava eu sempre falava, estudar, entregar o melhor, atender as expectativas do cliente, e nisso ela começou também a jornada dela. Perfeito. E o que você acha que diferencia a sua barbearia das outras? Olha, a estrutura dela, ela... Como eu falei aqui, foi um investimento muito alto. Mas eu entendi que isso não segura o cliente. Não adianta, às vezes, você só ter uma estrutura. Porque se eu tivesse só estrutura no início, porque a minha já era a melhor já desde o início. A melhor barbearia maior do Uberlândia. Porém, ela fechava no vermelho. Então, só a estrutura não adianta nada. Então, senão, várias pessoas ricas aí iam montar uma estrutura
e ia ganhar dinheiro. E não funciona assim. Acho que o diferencial é a doutrinação que a gente veio desenvolvendo de estar entregando o melhor ali para o cliente, entendeu? Não é só um corte, é uma experiência, né? Que o cliente senta ali, da recepção até o atendimento e ir embora, e o cara joga um videogame, joga uma sinuca. A minha entrega para ele ali, tipo, igual conversei com ela antes, né, da gente estar fazendo. Por eu ter feito esses vários cursos, eu analisando o trabalho de outros profissionais, eu falei, cara, eu sou muito bom no que eu faço. E eu me considero muito bom naquilo ali. Não é arrogância, nem prepotência, não é nada. Mas é porque, pelo tanto que eu estudei, eu analiso o resultado de outras pessoas também. Eu falo, cara, eu entrego ali o meu melhor sempre. É todos os cortes, todos. Tem dia que a gente não tá bom, mas ninguém é robô. Mas todos que eu entrego ali, eu entrego com o meu melhor mesmo. Se ficou alguma coisa errada, a minha entrega foi a melhor. Então, esse é o diferencial que eu tento implantar em todo mundo. Falei, gente, se você for fazer, cara, faz como se fosse o seu último corte, velho. Faz como se fosse um corte pro seu filho, ou se dependesse do seu filho, aquele corte ali, ou uma pessoa que a pessoa gosta muito, eu pego fazer. Dependesse daquela pessoa ali, da sobrevivência dela, você vai fazer como? Às vezes eu sou muito ao extremo, sabe? Mas eu acho que a vida é isso aí, é fazer tudo intensamente, né? Acho que esse é o diferencial, né? Voltando para sua história, você falou que você saiu de 6 para 8 barbeiros, Pra 10, né? 10 Pra barbeiros, isso. E que aí você montou o espaço dela. E aí, o que aconteceu depois disso? Certo. Aí veio a pandemia, a gente trabalhou em home office, atendendo em casa, domicílio. Teve uma oportunidade da gente estar comprando uma barbearia aqui no Santa Mônica, na Belarmino. E as portas tinham acabado de abrir dos comércios, e eu tenho meu irmão que trabalhou comigo, tipo assim, podemos dizer que ele é meu braço direito, uma pessoa que eu confio muito. Podemos dizer que ele é até meu sócio, porque ele compra as ideias, tudo que eu falo, vamos embora, se você tá animado, vamos, que eu tô junto com você. O que der, se der ruim, eu tô junto com você, se der bom, eu tô junto com você. Então, eu falei, então, a gente vai comprar essa barbearia do Santa Mônica, só que você vai ter que ir pra lá, porque você sabe, você tem que ser meus olhos lá, tudo que acontece, você tem que estar ali, e você tem que estar me passando tudo que tá de errado, que a gente vai doutrinando. Nisso a gente pegou a barbearia lá com 3 profissionais, que já trabalhavam na barbearia, e passei a ideia para eles, né, de como funciona, como que eu trabalhava e tudo mais. Já era um ponto que já tinha passado 3 ou 4 barbearias, então era um ponto bem queimado, mas eu falei assim, cara, não existe isso, ponto queimado. Existe a marca que tá trabalhando ali, que é o que vai fazer o diferencial, né? E a barbearia já estava bem conhecida já, né, ali na região do Tubalina, Jaraguá, Planalto. Falei, então vamos montar uma lá. Tinha muitos clientes já do Santa Mônica que cortava com a gente no Tubalina. A gente pegou a barbearia lá. Começou com 3, aí depois colocou 6. Hoje tá com 8 profissionais lá. Então, a barbearia hoje já roda bem tranquilamente. Com o meu irmão lá, né, também. Uhum. E depois que a gente pegou essa barbearia, parcelado, fez empréstimo, né? Eu sempre fiz... nunca tive medo de pegar dinheiro no banco, emprestado, pegar dinheiro com clientes, né? Cansei de pegar dinheiro com clientes. E o cliente também acreditava em mim ali, de estar pegando, por conta que ele via que eu não tinha preguiça de trabalhar, entendeu? E era compromissado. Eu honro com a minha palavra, né? O meu ex-sócio, a gente não fez contrato, não fez nada, não tem nada que comprova ali que ele me emprestou, e aí, mesmo assim, todo domingo tá lá, pagamento, todo domingo. Tem mês, igual esse mês é 5 semanas, toda semana eu pago ele R$1.500. Esse mês, como é 5 semanas, então vai dar R$7.500. E isso até dá esses 900 mil, entendeu? Então, isso a gente já tá com 6 anos de barbearia. Eu atrasei algumas, mas eu acredito que acaba aí até 2025, né? Então tá pertinho. Tá. E você já teve algum cliente famoso, assim, na sua barbearia? Não, famoso... Quem já cortou comigo foi o Sudaro, mas na área do samba, né? Pagode.
Ah, famoso. Foi ele. Sim. Teve famoso, sim. Teve o... Como é que é o nome do... Tem o Vitor Hugo, né? Do Diego Vitor Hugo. É isso. O Lorival. Aí, ó. O Lorival, é verdade, Adoro verdade. o Lorival. Lorival, o Vitor Hugo, né? Do Diego Vitor Hugo. Mas, assim, não foi que cortaram várias vezes. Por que eu perdi eles como cliente? Porque... eu entendo a agenda deles, que é muito corrida, mas eles queriam na hora. Aí eles falavam assim, cara, tem como você me atender hoje 4 horas? 5 horas? Eu falei, cara, tá cheia a agenda, não tem como. Aí não tinha como eu desmarcar um cliente pra colocar outro. Eu nunca fui injusto desse jeito. Então você não fez essa diferenciação. Cliente Não, é cliente. Cliente é cliente, independente. Aí eu brinco, né? Eu falo assim, cara, eu só desmarco se for Gustavo Lima, for lá pra cortar o cabelo comigo, aí eu desmarco. Aí eu falo, vocês têm que entender, o cara é o cara, né? Também. Eu né? gosto dele, né? Das músicas dele e tal. Mas eu nunca diferenciei, né? Tanto é que os meus clientes hoje que pagava R$6, tem muitos que tá comigo até hoje, que paga aí 120 o corte, eu cobro 120 o corte, 120 a barba. E voltando no assunto do diferencial, como a minha entrega ali, eu reservo ali de 1 hora para atender o cliente, independente. Ali, 1 hora eu reservo para atender ele no corte, 1 hora para atender na barba. Então, você marcou corte, barba, é 2 horas que eu disponibilizo meu tempo ali para ele. Então, eu vejo que muitos barbeiros fazem em 30 minutos, 40 minutos. Cada um tem uma forma de trabalhar, mas eu não consigo fazer nesse tempo por conta que eu vejo que a minha entrega não vai ser 100%. Então, e até uma ofensa pro meu cliente falar que é porque eu sou o dono, por isso que o cara corta comigo. Porque o cara não é bobo de pagar R$120 num corte, R$120 na barba, só porque eu sou o dono. É por conta da entrega que tá tendo ali. Porque senão aí eu tô falando que ele é bobo, né? Fala assim, tem profissional melhor, mas eu prefiro com o pior pagar mais caro do que o melhor, né? Então, e os mesmos clientes que pagavam 6, e às vezes quando eu aumentava para 10, às vezes alguns reclamavam, falavam, Lucão, não é que eu não posso pagar, é porque eu tô apertado e tal. É os mesmos que pagam hoje e é porque o mundo dá a volta demais, sabe? Os que não davam conta de pagar antigamente, hoje dá conta. Então, a gente nunca pode julgar o cliente, né? Pela capa e tal. Aí, a gente comprou lá a barbearia, fez ela rodar, acontecer. E agora, a gente tá abrindo a 3ª unidade na Zona Sul, ali na Francisco Galassi. Lá vai ser com 14 profissionais, é uma barbearia maior já também. Acredito que até o final do mês fica pronto, né? Nesse meio termo, nesse tempo agora, a gente tirou o espaço feminino da barbearia, montou o espaço dela também na Zona Sul, da Andressa, com 5 colaboradores, né? Também. Você falou que você faz o corte e a barba. Por que você faz isso? Que eu acho que você já chegou numa época que dá pra você só cuidar do administrativo, né? Então, por que você continua fazendo o corte? Sim. O porquê de eu não parar, eu fui aumentando o valor pra me parar, né? Eu falei assim, cara, o cara não vai pagar. Eu era 60 meu corte, aí eu pus 80, aí diminuiu um pouco, e depois eu coloquei R$100, aí diminuiu mais um pouco. Só que aí passava um tempo e eles voltavam de novo. E aí eu falei, cara, os caras não parou. Aí eu fui e coloquei 120, aí deu uma diminuída, uma selecionada bem, né? Nos clientes e tal. Aí o porquê que eu não paro? Eu percebi que os clientes que ficaram são clientes que estão aonde que eu quero chegar, entendeu? E aí eu pego e falo assim... eles sentam na minha cadeira e eu tenho algumas dificuldades com algumas coisas. Eu falo, tô com um probleminha nisso aqui, igual eu tô com 3 recepcionista, né? Aí tem o meu irmão lá do Santa Mônica, ou os próprios barbeiros, eu falo, tô com esse probleminha aqui, os caras falam, não, isso aí é fácil de resolver, se você fizer isso aqui, então acaba que aquilo ali que vai acontecendo é um network que eu tô tendo muito forte, que é uma oportunidade, e eles enchem até a boca pra ajudar, entendeu? Porque você não vê ninguém criticar o outro se a pessoa tá lá em cima, você só vê crítica de quem tá embaixo. Então,
quem tá lá em cima, ele só quer ajudar quem pergunta pra tá melhorando. Então, o meu cliente, eu falo, cara, eu preciso melhorar isso aqui, isso aqui, isso aqui, o que eu faço? Aí o cara, não, isso aqui você faz isso, isso, isso. Aí, cada cliente é um segmento. Tem cliente em segmento de vendas, tem cliente em segmento de administração. Então, você vai perguntando, e aí eu não falei assim, eu não posso parar por conta disso. Porque os clientes aqui, quando eu tô com qualquer probleminha, até financeiro, eu mando mensagem pro meu cliente, eu falo, cara, preciso de 100 mil reais. Aí os caras, como é que você vai pagar isso aí? Pagar assim, 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 então tá bom então. Os caras mandam, eu falo, cara, o cara acredita em mim, e aquilo ali pra eles não é nada. E aí eu falo, cara, eu quero que isso aí seja ainda, é minha realidade, de 50 mil, 100 mil, não ser nada também. Então, por isso que eu não paro, eu não posso parar de atender. Já pensei várias vezes, mas hoje eu coloquei na cabeça que eu não posso parar de atender por conta disso. E falando de cliente, você tem alguma história engraçada de algum cliente? Engraçada? Ou curiosa, assim. Eita. Em relação a como, assim, engraçada? Eu não... O que você achou engraçado? O que você achou engraçado? Desabafou de alguma forma? Cortou errado? Já arrancou alguma orelha? Ah, tá. Então, o meu primeiro cliente, que foi o primeiro mesmo que eu atendi, eu cortei o cabelo dele. Nossa, mas ficou muito ruim o corte dele. E eu esqueci de pôr a capa. E aí os cabelos, encheu tudo ele de cabelo. E eu nunca mais vi esse cliente, né? Mas... Ele nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Mas eu cortei, e o cabelo dele era um liso, arrepiado. E eu nunca... Nossa, eu tremi, suei frio. Era o primeiro cliente, eu já tava nervoso. E ainda era um cabelo difícil ainda, que eu não sabia cortar. Esse aí, assim... Não tive muitas engraçadas, mas essa aí foi uma que o cliente não voltou. Deixa eu ver aqui se tem outra. Eu não tô lembrado no momento. Não sei. Não, tudo bem. Se você lembrar, você conta pra gente. Qual conselho você daria para as pessoas que estão passando por dificuldade ou que quer começar a empreender, tanto na parte profissional quanto na pessoal? Que conselho você daria para essas pessoas baseado na sua própria experiência? Eu acredito que a primeira pessoa tem que enxergar um nicho que ela gosta, né? Ou que ela se identifica. E depois se espelhar em alguém que já deu certo. Porque o sucesso, né, deixa rastros, né? Então, igual eu contei aqui de várias coisas que eu fiz, então, em toda a área tem alguém que chegou lá em cima. E tem como a gente saber como ela fez para chegar lá em cima. E tem os cursos hoje, né, online, baseados sobre aquilo ali. É buscar conhecimento mesmo, sabe? Não ter medo também de arriscar, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito que fala que eu espero que quando a morte te encontrar, ela te encontre vivo. Então, eu acredito que eu não julgo ninguém de não correr atrás dos objetivos, mas se ela está satisfeita com aquilo ali, se ela está feliz com aquilo ali, tudo bem. Mas tem muita gente que vem murmurando aquilo ali, que não dá certo e tudo mais. Então, ela é uma pessoa que não está vivendo, ela não tá viva, entendeu? Então, e essa correria toda, eu gosto disso também, de falar, você não tá dormindo e tudo mais, mas eu acho que se eu não tiver isso, eu acho que eu vou ficar um pouco vazio, entendeu? Eu gosto de acordar cedo, eu me motivo baseado sobre todo mundo que Deus fez sucesso na vida. Os caras acordam 5 horas, 4 horas da manhã, fazendo live, 4:30 da manhã. E aí eu falei, cara, eu vou começar a acordar 4:30 da manhã, 5 horas da manhã. Então, eu tenho meus propósitos já definidos. E baseado sobre... a dica que eu posso dar é essa. É não ter medo, né? De arriscar. Correr atrás dos sonhos ali da pessoa mesmo. E se espelhar em quem deu certo. Mas tem que analisar até quem que você se espelha. Igual, eu me espelho muito no Flávio Augusto, porque veio um cara que veio da pobreza também. Então, por isso que eu me espelho muito nele.
Ele tem vários takes dele falando que tava no metrô lotado e ele se via no reflexo do metrô e falava, cara, eu tenho que sair daqui. E aí, então, tipo assim, eu falei, aquilo ali cabe dentro da minha realidade. Então, não adianta eu me espelhar em alguém que veio berço de ouro, que teve apoio. O apoio que eu tive da minha mãe é que Deus ilumine seu dia, e do meu pai da mesma coisa, da mesma forma. Então, era com as orações deles que eles me apoiavam. Então, eu me espelho, se for para me espelhar em alguém, eu me espelho em alguém que saiu também do nada, entendeu? Do zero. Esse acho que é o maior conselho que eu dou. E olhando pra trás e vendo toda a sua trajetória, você faria alguma coisa diferente? Não, acho que não faria nada diferente, porque tudo que aconteceu na minha vida de ruim foi um aprendizado que eu tive, né? Então isso aí me amadureceu muito. Então talvez, apesar das dificuldades todas que teve muitas, eu não ia estar com a minha linha de pensamento hoje alinhada se não tivesse passado por toda aquela trajetória. Então, eu acredito que tudo que aconteceu é porque tinha que acontecer. E eu sempre falo isso, né? Às vezes sai um profissional que me prejudicou muito no início, e eu falo, cara, ainda bem que ele veio lá atrás, porque se ele viesse agora, ele me derrubava, entendeu? Porque eu não ia estar preparado para estar recebendo aquilo ali. Então, e quanto maior você tá, maior o tombo. Então, aí o vento bate mais forte. E é isso aí. A chave do negócio é não quebrar a credibilidade, né? Não desejar o mal para ninguém, sempre desejar o bem. Eu nunca senti inveja de ninguém, pelo contrário, quando eu vejo uma Porsche passando, eu olho e falo assim, nossa, Deus abençoe esse cara aí e me abençoa também depois que... Amém. Então, eu sempre jogo essa energia de tipo assim, igual meus clientes, né? Eu quero chegar no faturamento que ele está, entendeu? E eu não tenho inveja nenhuma. Então, eu falo, nossa, cara, eu abençoo. Foi bom você perguntar da diferença. A única diferença que eu falo para os meus clientes na hora que eu atendo eles, que eles pegam e falam, não, Lucão, tá caro demais isso aí. Às vezes o cara faz corte, barba, selagem, aí dá R$360. Aí o cara, não, tá caro demais. Eu falei, cara, enquanto eu tava cortando seu cabelo, eu tava abençoando sua vida, pra você ganhar mais dinheiro, pra isso não fazer falta. O cara, é isso aí. Então, tipo assim, eu acho que esse é um dos meus diferencial. Porque eu olho ali e eu falo, cara, eu quero faturar, e o cara ganha. Às vezes, na realidade de muita gente, né, 30 mil é muito dinheiro, né, mas os caras faturam 30 mil por dia, aí isso aí não passa, né, 30 mil por mês não é nada, 40 mil por mês, 100 mil por mês, o cara fatura por dia aquilo ali. Então eu falei, cara, eu tenho que aprender, eu tenho que absorver isso aqui, o que der pra me absorver, eu vou absorver e eu abençoar a vida deles cada vez mais, pra eles ganhar mais, porque na hora que eu aumentar, eles continuar cortando comigo ali. Eu tenho mais uma pergunta, você se considera uma pessoa bem-sucedida? Em relação a... Ao seu critério, a régua é sua. Então, eu me sinto muito feliz, né? Então, eu me considero uma pessoa bem-sucedida. Sempre me considerei uma pessoa bem-sucedida. Acho que desde a época que eu trabalhava no posto, para hoje, eu me considero uma pessoa bem-sucedida, porque eu vejo, no mínimo ali, as oportunidades, a felicidade ali tá em tudo. Né? A minha mãe sempre me falou para mim nunca perder isso, porque às vezes eu saía do posto 4:30 da manhã, 5 da manhã, eu ligava para ela, falava para ela abrir o portão, e aí teve uma vez que eu esqueci o telefone ligado, e eu tava de moto, indo para casa, e eu fui cantando até lá na casa dela, e ela pegou e falou assim, Lucas, nunca perde isso aqui, ó, igual você mesmo cansado, trabalhando a noite inteira, você cantando e tudo mais, mostra que você é uma pessoa feliz. Então, a minha avó tinha uma instituição, tem uma instituição espírita que faz caridade de sopas, né, de segunda a sexta-feira, e ali eu cresci ali dentro, e eu vendo aquelas pessoas ali, elas às vezes chorando, pedindo para levar a sopa para casa, e as meninas da cozinha falavam que não podia dar aquela sopa para eles levar, porque senão ia faltar para algumas pessoas ali.
que tava ali pra comer. Então, na maioria das vezes eu era bem gordinho, gostava muito de comer, então gosto até hoje, né? Mas eu ia pra lá pra comer e às vezes eu não comia. Se tivesse muito cheio, eu sabia que ia faltar para aquelas pessoas que estavam ali. Então eu deixava de comer para elas comerem. Então, aquilo ali, pra mim... E aí você olhar pras pessoas e ver que elas às vezes estavam felizes e rindo e tudo mais. Tinha uma vida feliz e eu pego e falo assim, cara, isso aqui eu sempre lembro disso quando passa qualquer parte de arrogância na cabeça da gente, qualquer coisa que o dinheiro pode proporcionar, por exemplo, eu lembro daquilo lá, falo assim, ó, foi dali que eu saí, foi dali que eu vim, então isso aí foi um aprendizado muito grande para mim, ver aquele tipo de situação ali. Então, eu nunca... Por isso que eu falo, eu acho que eu sou muito bem sucedido por conta disso, né? Agora, em relação a dinheiro, eu quero ganhar muito mais dinheiro. Perfeito, eu acho que é isso. Obrigado, Lucas, por compartilhar a sua história e sua visão. Obrigado você, ouvinte, que tá acompanhando a entrevista no YouTube. Obrigado você, Sara, por essa linda presença. E ouçam todos os nossos episódios em qualquer plataforma de áudio. E compartilhe suas reflexões com a gente no Twitter, @podcastpodeser. Aqui no Pode Ser, contamos histórias enquanto escrevemos as nossas. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada.